Então, pessoal, o vídeo que eu já subi, né, hoje, que tá para vocês aí, para essa semana, foi balanceamento redox, não é tão importante para o Enem, né? Mas esse tema aqui, radioatividade, ele é bem importante para o Enem, tá? Então, assim, quando a gente fala em radioatividade, na verdade, a gente está falando em algo importante chamado fenômeno nuclear, certo? Então, é o seguinte, vamos ver o que é isso na nossa aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Quando a gente estuda a natureza, nós, seres humanos, catalogamos as transformações que um sistema pode ter, né, que podem ocorrer no sistema, como transformações físicas, ai, toda vez o teclado desconfigura. Desculpa, tá, gente? Então, físicas, transformações químicas e nós temos ainda as transformações nucleares. JP, as transformações são os fenômenos? É a mesma coisa, fenômeno químico, fenômeno físico, fenômeno nuclear, transformação química, transformação física, transformação nuclear. Reação química é a mesma coisa que fenômeno químico, é a mesma coisa que transformação química, tá? Mesma coisa. E reações nucleares, mesma coisa que fenômenos nucleares, transformações nucleares. A gente só não chama os fenômenos físicos de reações, mas tudo bem, certo? Ok? Nos fenômenos físicos, a identidade da substância, das substâncias químicas do sistema permanecem inalteradas. Então, é o seguinte, um sistema, se ele tiver, por exemplo, água e álcool, certo? Ele tem, né? Eu peguei água, misturei com álcool, certo? Fiz uma mistura. A água que está ali continua sendo água, o álcool que está ali continua sendo álcool, ok? Se a gente conseguir separar esses caras, as propriedades esperadas para água pura são as mesmas, ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, ponto de ebulição, 100 graus Celsius, densidade, aproximadamente 1 grama por ml, solubilidade, completamente solúvel em si mesma, solubilidade em água, né? Insolúvel em hexano, por exemplo. Okay? Essas são as propriedades da água. Etanol. O etanol, se eu separar dessa mistura, o etanol ele é etanol. Então, o ponto de fusão dele eu não lembro, o ponto de ebulição em torno de 80 graus Celsius, a densidade em torno de 0,79 gramas por ml, e a solubilidade em água completamente miscível, né, que é muito solúvel, e em hexano também é solúvel, certo? Então, essa é a ideia. Show? Então, o que são os fenômenos físicos? É sair de um ponto A para um ponto B, se deslocar essa caneta, as substâncias que constituem ela não mudaram quando ela fez isso, tá? É ter uma mudança de estado, do sólido para o líquido, a substância permanece a mesma, certo? Se for uma substância molecular, é só você pensar o seguinte, olha, as moléculas permanecem inalteradas. Então, fenômenos físicos não têm quebra de ligação química, certo? Num fenômeno físico, não há exatamente a quebra da ligação química. Isso aí é mais claro para substâncias moleculares, mas a identidade das substâncias químicas do sistema permanece inalteradas. Ok? Beleza. Nas transformações químicas, o que acontece? Nas transformações químicas, as substâncias podem gerar substâncias diferentes. Então, uma reação química, por exemplo, o açúcar, né, pode se transformar em etanol e em dióxido de carbono. O nome disso é fermentação. O açúcar virou etanol e dióxido de carbono. Uma substância, açúcar, glicose, virou etanol, na outra substância, dióxido de carbono, substância. O ponto de fusão do açúcar é 1, o ponto de ebulição é 1, a solubilidade em água é 1, a densidade é 1. O etanol, o ponto de fusão é outro, a solubilidade é outra. São substâncias completamente distintas. Que o CO2 também. Show? Então, as substâncias do sistema podem gerar substâncias diferentes. Só que existe uma limitação para as reações químicas. A gente já viu
É o princípio de Dalton. Porém, a identidade atômica dos átomos participantes é conservada, assim como os átomos não podem ser destruídos nem gerados nestes processos. Ok? Então, em fenômenos químicos, a gente sabe que uma substância vira outra. Então, C6, glicose, H12, O6, dando C2, H6O, mais CO2, é um processo onde uma substância forma outras substâncias. Porém, qual a limitação desse processo? Os átomos, para cada elemento que estão no reagente, tem que estar nos produtos. E é esse o princípio que a gente usa para fazer o balanceamento. Somente o método por tentativas e o método algébrico, ok? Então, 6 carbonos, aqui tem 4 com 2, 6 carbonos. Aqui são 12 hidrogênios, tá? Os 12 hidrogênios aqui. Aqui são 6 oxigênios. 2 com 4, 6 oxigênios. Então, todos os átomos, para cada elemento que estão nos reagentes, para todos os átomos de carbono que estão nos reagentes, estão nos produtos. De hidrogênio que estão nos reagentes, estão nos produtos. De oxigênio também. Essa é a limitação da reação química. Show? Beleza? E nos fenômenos nucleares, qual é a limitação? Fenômenos nucleares, olha só, a gente nem fala mais em substância. Os fenômenos nucleares, eles são, né, as substâncias mudam, assim como as identidades atômicas podem mudar. Átomos podem ser destruídos ou gerados, certo? Aí tu vai falar assim, caraca, JP, meu irmão, dá exemplo aí. Olha, o urânio, ele pode virar tório, mediante um fenômeno radioativo, natural até do urânio, tá? O urânio 238, ele vira tório, 234. O urânio, de novo, se ele receber um nêutron irradiado pelo Sol, ele forma bário, criptônio, mais 3 nêutrons. Caramba, JP, o que acontece nos fenômenos nucleares? O conteúdo dos núcleos se altera. E aí, se eu mexer no número de prótons, ó, o urânio ele tem 92 prótons. O tório tem 90. É preciso que 2 prótons tenham ido para algum lugar ou se transformado em alguma coisa. A gente vai ver o que aconteceu aqui. Tem uma emissão de uma partícula alfa aqui. A gente vai ver isso. O urânio aqui, o núcleo do urânio aqui, ele se rompe, gerando bário e criptônio, o núcleo do bário e do criptônio. Então a gente está olhando para fenômenos que ocorrem nos núcleos. Certo? Ok? E JP, você falou que átomo pode ser gerado, pode sumir aqui, ó, foi gerado. Um urânio gerou, sumiu e gerou 2 átomos diferentes, de elementos diferentes. Um átomo deu 2 átomos. E é possível que suma também, ó. 2 hidrogênio. 2. Eu vou botar, isso aqui é um fenômeno nuclear, tá? Eu estou botando aqui porque não tem espaço lá embaixo. Mais 2 hidrogênios. 2 podem gerar um hélio 4. Ok? Beleza? Que é um fenômeno nuclear também. Show? Então, isso aqui é uma fissão, onde surgem átomos novos. Isso aqui é uma fusão, onde somem um átomo para virar um novo, né? O número total de átomos é menor.
E aqui é um decaimento, onde a quantidade de átomos é preservada, só que a identidade muda. JP, como assim? Olha, um átomo aqui deu 2 átomos de elementos diferentes. 2 átomos aqui deu 1 átomo. 2 átomos deu 1 átomo, fusão. Um átomo deu 2 ou mais átomos, fissão. Um átomo deu 1 átomo, mas mudou de identidade, ou sofreu alguma coisa, decaimento. Beleza? Então, porque na reação química, o número total de átomos tem que ser conservado também. A gente acaba não olhando isso, mas são 6 carbonos, com 12 oxigênios, com 12 hidrogênios, com 6 oxigênios. 6 carbonos com 6 oxigênios, 12. 12 com 12, 24 átomos. Aqui nós temos 4 com 6, 10. Perdão, 12, que é 6 vezes 2, com 4, 16, com 2, 18. 18 com 2, 20, 24. 24 átomos nos reagentes, 24 átomos nos produtos. Então, na reação química, o número total de átomos ele é conservado porque o átomo não pode ser destruído nem gerado. Okay? Nas reações nucleares, tem essa obrigação não, tá? Nos fenômenos nucleares, tá? Então, dito isto, do ponto de vista energético, qualquer coisa, copiem isso aqui, eu vou apagar isso aqui, vocês deem um print e copiem, tá? Então, um exemplo para esse fenômeno aqui, fenômeno físico, é, por exemplo, a água. A gente escreve isso em química assim, tá? Água líquida, esse fenômeno reversível, né? Equilíbrio químico consegue estudar isso aqui também, tá? Não é exatamente esse cara, porque a constante de equilíbrio aqui da Beyblade, vocês sabem disso, né? KC. Porque esse cara aqui acaba não entrando, porque KC, enfim. Água líquida não está água gasosa, né? A substância que está no reagente é a mesma que está no produto, aqui não, né? E aqui, mas aqui tem que obedecer à conservação da identidade atômica. Do ponto de vista energético, o fenômeno físico, quando eu falo a comparação, eu faço comparação por massa, tá? 1 quilo de um fenômeno físico é tipo assim, 1 quilo de água passando do estado líquido para o estado gasoso. 1 quilo de água passando do estado líquido para o estado gasoso é um fenômeno de baixa energia, certo? Se você soldar uma panela de pressão, botar 1 quilo de água, vou botar assim, soldou uma panela de pressão, botou 3 litros de água ali dentro, esquentou, a panela estourou, certo? A tampa amassou, a panela estourou, o que você fez? Destruiu o fogão, não é nada. Você não está perto, né? Fenômeno físico. Ok? Destruiu o fogão. Agora, qual era o fenômeno que estava atrelado ali? A água passar do estado líquido para o estado gasoso, um aumento de pressão, uma distorção do metal alumínio mediante aquecimento. Ok? Então, só fenômeno físico. Agora, fenômeno químico. Peguei um explosivo, C4, 1 kg de C4. Aí, meu amigo, explode a sua casa. Beleza? 1 kg de C4 explode a sua casa. Show? Boa! Ok? Se ela não cair toda, pelo menos explode a cozinha. Então, aqui só destrói o fogão, aqui destrói a cozinha. Se pá, a casa. Aí eu venho para cá, eu pego 1 kg de plutônio. 1 kg de plutônio explode a cidade. Não Rio de Janeiro inteiro, mas sim, 1 kg de plutônio, sofrendo fenômeno nuclear de fissão, ele explode a cidade. Leva os bairros, seu bairro e os bairros adjacentes facilmente. E, além disso, contamina a região todinha com os produtos da fissão nuclear, que ainda são radioativos, né, em muitos casos. Então, ok? Então, atenção a isso. Então, vamos começar a estudar os fenômenos, como que a gente trabalha com esses caras. Olha só, como não há conservação da identidade atômica, não há conservação da identidade atômica nos fenômenos nucleares, a gente faz um bizu, certo? O bizu é o seguinte, olha para cá, vamos ver se vocês conseguem ver. Urânio 922335. Número de prótons embaixo, número de massa, que é prótons mais nêutrons em cima. Mais um nêutron. O nêutron não tem nenhum próton e tem um nêutron, então é 0 embaixo, 1 em cima. Dá o bário. O estronço é 38, então o bário é 56. Eu nunca lembro o número de cima, a gente vai descobrir.
Criptônio, o criptônio ele é 36 mais 3 nêutrons. Que eu estou mostrando, você não tem que decorar essa equação não, tanto é que eu não decorei ela toda. Tá? Deixa eu pesquisar aqui. Olha, deixa eu ver se na apostila tem a fissão do... Ah, não, melhor pegar aqui. Cacetada. Fissão, urânio, 235. Eu sempre esqueço qual é o bário que gera. Ai, meu Deus do céu. 142 e criptônio 91. O bário. Você não tem que decorar qual é o cara, não. O bário 142 e o criptônio 91. Para a gente entender essas equações, a gente vai fingir, isso não é verdade. Porém, a gente vai fingir que a gente vai ter a conservação do número atômico dos reagentes. Então, o somatório do número atômico dos reagentes tem que ser igual ao somatório do número atômico dos produtos. Vamos ver se isso é verdade aqui nesse caso? Aqui nesse caso é verdade completa, tá? Os casos que não forem, vocês vão ver como é que vai ter o bizu. 92 prótons do urânio, 0 prótons do nêutron. É um nêutron sozinho, ele não tem nenhum próton. Isso aqui é um nêutron, tá? Tem que ser igual ao quê? 92 prótons daqui com daqui tem que ser igual ao número de prótons lá. 56 mais 36 mais 3 vezes 0. Porque são 3 nêutrons. Não pode esquecer o númerozinho da frente, né? Não é o de cima, é o da frente. Ok? Então a gente vai propor que há a conservação do número de prótons. Então, se isso for verdade, 92 é igual a 92. Bingo! Aqui dá certo. Sempre você vai propor isso, tá? Então, primeiro passo, você vai fazer... Cacetada. Primeiro passo que você vai fazer é propor a conservação do número de prótons. Não é verdade, mas fazemos com que dê para pensar assim, tá? Ok? Não é verdade que a conservação do número de prótons em fenômenos nucleares, não. Até eles podem mudar, tá? Um próton pode virar um nêutron, mais um positron, mais um neutrino, tá? Mas esse é o primeiro bizu, né? Essa é a primeira estrutura que a gente vai usar. Tá em vermelho aqui, a gente viu que o 92 mais 0 deu 92 mais 0. É isso mesmo, tá certo. A gente vai propor também que há a conservação dos números de massa. Ok? Eita porra. Então, vamos lá. Então, a gente vai propor também, a gente vai propor a conservação do número de massa. Também não é verdade, porque o nêutron pode virar um próton pode virar um nêutron. Felizmente ou infelizmente, né? Geralmente não aniquila não, né? O nêutron vira um próton ou o próton vira um nêutron. Aí não acaba dando certo, né? Porque um próton tem massa 1, porque é um próton. Um nêutron tem massa 1, porque é um nêutron. Tá? Vamos lá. Propor a conservação do número de massa. JP, a massa tem que ser conservada em fenômenos nucleares. O número de massa acaba sendo conservado, porque a gente não está olhando os elétrons. Mas nem a massa é conservada em fenômenos nucleares, tá? Depois eu comento melhor sobre isso, próximo vídeo. Propor a conservação do número de massa. A gente vai propor isso para fazer dar certo. É o mesmo bizu antes, tá? Não é completa realidade. Mas dá certo, tá? Ok? Então vamos lá. Aquele fenômeno está perfeitamente escrito ali, vamos ler. Vamos ver se é verdade. 2. Vou escrever aqui com texto em azul. Então vamos lá. O número de cima é 235. Mais, é um nêutron só, né? 1 igual. Então, 235 mais 1 igual 142 mais 91 mais 3 vezes 1, que é 3, né? Mais 3. Vamos ver se é verdade?
2, 3, 6 é igual, isso aqui dá 2, 3, 3 mais 3, 2, 3, 6. Verdade. Ok? Então a gente sempre vai usar esses dois. Vai propor a conservação do número de prótons, vai propor a conservação do número de massa. Em todos os fenômenos que vocês forem ver. Bingo, não precisa ter medo, tá? Isso aqui vai estar escrito. O número de cima ele tem a obrigação de dar, tá? O de baixo, se ele der a tabela, você vai lá pegar na tabela. O número de cima não está na tabela. Isso aqui não é a massa atômica, isso aqui é um número de massa. A massa atômica depende do número de massa e dos isótopos que existem na Terra. Então, cuidado. Tá? Então, vamos lá. Então, o número de baixo na tabela periódica, que é o número atômico. O número de cima não está, ele tem que te dar, tá? Então, vamos limpar isso aqui. E vamos trabalhar. Então, de novo, a gente vai propor isso. Tá. Em radioatividade, fenômenos que acabam sendo mais importantes, que vocês têm que decorar alguma coisa a mais, fissão, fusão, tá tudo aí, né? Depois eu comento melhor sobre fissão e fusão e cinética de decaimento. Vamos ver agora nesse vídeo o decaimento padrão, né? Decaimento padrão é a liberação de basicamente 4 partículas, né? O Enem pede basicamente o conhecimento sobre 4 partículas. Um decaimento é o seguinte: um átomo qualquer, X, quando decai, se converte num átomo Y mais uma partícula radioativa. Texto. Marie Curie, o próprio Rutherford, uma galera importante aí, o marido da Marie Curie, participaram, né, da descoberta de muitas dessas partículas aqui, o estudo disso aqui, tá? Então, quando eu digo um átomo X vira um átomo Y, X e Y podem ser do mesmo elemento ou de elementos diferentes, tá? Ok? Então, decaimento basicamente envolve o seguinte. As partículas podem ser enviadas, partículas radioativas, né? Quais são as partículas ejetadas? As partículas radioativas, elas são ejetadas pelos núcleos. O fenômeno nuclear ocorre nos núcleos, tá? Que o nome já diz. As partículas radioativas que a gente estuda são partícula alfa. O nosso amigo Rutherford descobriu a partícula alfa. A partícula alfa, ela equivale a um núcleo de átomo de hélio 4 sem elétrons, ok? Então é o seguinte, o núcleo do átomo de hélio 4 tem 2 prótons e 2 nêutrons, ok? Então a partícula alfa é exatamente isso, ela tem 2 prótons, 2 nêutrons, 0 elétrons, porque não tem elétrons no núcleo, ok? E equivale ao núcleo de um hélio 4. Se tem 2 prótons, o número que vem embaixo é o que, galerinha? 2. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de massa é 4. Como não tem elétrons, ela é positiva. A gente escreve aqui mais, se você quiser, ou mais 2, ou 2 mais, tá? Esse sinal de positivo não nos interessa. A gente não faz balanço de cargas em fenômeno nuclear. Felizmente ou infelizmente. Não faço ideia por quê, mas felizmente ou infelizmente não faz. Porque daria mais trabalho fazer balanço de carga. Então a gente quer ser bonzinho, tá? Muitas vezes aparece sem a carga. A partícula alfa ela é ejetada por núcleos, você não precisa saber isso não, mas ela é ejetada por núcleos contendo alto conteúdo de prótons e nêutrons. É o seguinte, até o bismuto, tem um dos isótopos do bismuto, o arsênio 33, antimônio mais 18, 51, 32, 83. Então, até o bismuto, até um dos isótopos do bismuto, a relação próton e nêutron faz o núcleo ser estável.
Quando você tem mais átomos que isso, os núcleos ficam mais prótons e nêutrons no núcleo, fica menos estável. Por que os núcleos ficam menos estáveis? A gente não estuda isso. Mas, olha, vocês já deveriam se questionar, olha, o núcleo tem prótons, né? E nêutrons. Isso aqui é um núcleo de um átomo de hélio, né? Isso aqui é uma partícula alfa, 2 prótons e 2 nêutrons. Os prótons se repelem, galera. Se eu botar muito próton num espaço pequeno do núcleo, eles se repelem muito. Tá? Mas, JP, o que faz, então, os prótons ficarem perto se eles só estão se repelindo? Existe uma força nuclear aqui, chamada força nuclear forte, muito forte. Ela só ocorre em pequenas distâncias e ela é uma das forças primordiais, básicas do universo. Tá? Ela tem a ver com os quarks, né? Prótons e nêutrons são constituídos por quarks. Prótons e nêutrons são partículas compostas. E essa força só envolve quarks. E aí entra na cromodinâmica quântica, né? Que é a mecânica quântica nuclear. Tá? Negócio bem bizarro, eu não faço ideia do que seja, eu só sei pouquíssimo. Né? E não vão atrás para questionar, para investigar, porque não vão entender. Tá? Eu não entendi. Tá, vocês podem entender se vocês se dedicarem muito, mas se vocês estão estudando vestibular, não percam tempo com isso. O que os livros falam é o seguinte, como do bismuto ao urânio, esses átomos, esses núcleos, eles são instáveis, mas eles demoram milhões, milhares de anos para dar Beyblade, para quebrar, para liberar alfa, para fazer qualquer coisa. Nos livros que surgem para vocês, todos os elementos, até os isótopos do urânio, se eu não me engano, o 2, 3, 8. Não, o 2, 3, 8 já é estável. É menos estável. Até o urânio 2, 3, 5, ou 2, 3, 3, agora eu não lembro. Então, essa relação aqui faz com que todos os elementos químicos até 92 prótons sejam estáveis. Então, significa que eles não liberam muito alfa, galera que for menor, tá? Por quê? Porque não quer perder nêutron, não quer perder próton, perdão, tá? Então, os elementos que vão do hidrogênio até o urânio são chamados de cis-urânicos. E eles são encontrados na Terra em relativa abundância. Os elementos que são maiores que o urânio, têm número atômico maior que 92, então cis-urânico é quando o número atômico Z é menor que 93. Ou seja, urânio e todo mundo que for menor que urânio é chamado de cis-urânico, junto com urânio. Agora, quem tiver o número atômico maior que 93, aí esses caras são chamados de transurânicos. Aí, naturalmente, esses caras, eles são pouco estáveis e eles tendem a liberar, entre outros, partículas alfa, né? Sofrer decaimento, beleza? Ok? Não são muito estáveis, então tem pouquíssimo na Terra, porque eles estão se transformando em outras coisas naturalmente, certo? Porque eles não são estáveis, beleza? Então, por exemplo, o plutônio, né? Vamos lá pegar uma tabelinha. Aqui, ó. Vou pegar aqui o material de vocês, para vocês verem, tá? Opa, peguei Química 2. Semana que vem a gente vai ver eletroquímica, tá? A gente vai ver conceitos de lixo, cinética e decaimento. Ó, não tem tabela periódica aqui? Vamos aí. Então vamos lá. Vou pegar aqui qualquer uma. Tá bom aqui, ó. Ó, o plutônio tem número atômico. Quero ver a Wikipédia não, só quero a foto, bebê. O plutônio tá aqui, ó. Tem número atômico 94. Então, Netúnio, Plutônio, Americio, esses caras todinhos aqui não são estáveis na Terra. Se eles existem na Terra em baixíssima concentração, tá? Essa galera aqui também. Quando já chega mais para cá, já são artificiais, tá? São pouquíssimo estáveis, então são muito instáveis, tá? Então, além do urânio,
né? São os transurânicos, os núcleos não são muito estáveis, portanto, se decompõem, decaem, e etc. Sofrem fissão, sofrem decaimento, etc. Antes do urânio, aqui ó, 92 ou menor, a gente não quer dizer que não seja radioativo, pode ser, só que os núcleos são mais estáveis, ou seja, se sofrem fenômeno de decaimento, existe algum núcleo estável desse cara. Não são todos os núcleos que são estáveis. Por exemplo, o carbono, o núcleo estável do carbono, carbono 12. Carbono 12 é estável, completamente estável. Carbono 13 já não. Carbono 11 também não. Carbono 14 também não. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que, tendo 92 prótons ou menos, sempre vai ter um núcleo estável. É isso que vocês estudam. Mas não é exato, não. Na verdade, é do bismuto aqui, ó. 83 para baixo, desse cara aqui, ó, do bismuto para baixo, sempre vai ter um núcleo estável. O polônio, por exemplo, o núcleo mais estável do polônio, ele não é perfeitamente estável, ele demora um tempo bem grande para se decompor, tá? Então, assim, é só... Vamos ver na Wikipédia. Polonium. Eu gosto da Wikipédia em inglês. O português não é muito boa, não. Então, aqui, ó, a gente vê quais são os isótopos. Aqui, ó, polônio 208. Ó, a meia-vida, 2.898 anos. O polônio 209, a meia-vida, 125 anos. Meia-vida tem a ver com o tempo que ele, médio, que ele sofre para liberar partículas alfa e beta, tá? Aqui são as séries de decaimento. E o produto que ele gera quando ele sofre esse decaimento, tá? Então, retomando a matéria, a partícula alfa é isso, certo? Então, o átomo está com muita coisa no núcleo, ele geralmente tem um decaimento alfa, já mostrei que até o polônio tem decaimento alfa, né? Então, essa ideia de que é menor que o urânio, tem um núcleo estável, na verdade, é menor que o bismuto, tá? Mas, enfim, vocês aceitam isso, ok? A próxima decaimento, essa aqui é a mais complicada, é a beta. A partícula beta, ela é o seguinte, o decaimento beta é quando... Pausa, é até o momento... Quando um nêutron vira um próton. Um nêutron vira um próton. Ok? Então, o decaimento beta, ele se dá da seguinte forma. Um nêutron vira um próton. E tapou. O nêutron é assim, a gente já viu. O próton, ele tem um próton. Certo? Então, se um átomo tiver muito nêutron no núcleo, muito mais de nêutron que próton, você não precisa saber quando que vai isso acontecer, eu só estou dizendo. Não precisa saber. Um nêutron pode virar um próton. Quando um nêutron vira um próton, esse nêutron está no núcleo, ele vira um próton, continua no núcleo. Só que, quando o nêutron vira um próton, a massa do nêutron é maior que a do próton. Então, eles produzem isso aqui, a partícula beta, e um outro bagulho chamado antineutrino. Os antineutrinos a gente caga para ele, tá? A gente não sabe muita coisa sobre eles são antimatéria, então a gente fica quieto, ok? Pode até esquecer ele. O antineutrino, como a gente caga para ele, é 0,0, tá? E não interessa, não. E aí, lembra que a gente propôs que ia conservar o número de baixo e ia conservar o número de cima? Porra, quando... Desculpa o palavrão, mas, poxa, quando um nêutron vira um próton, não dá para acontecer isso. Então, o que a gente faz? A gente taca ali um bizu. Qual o bizu? Decora assim. Aqui é 0. 0 igual a 1 mais menos 1. Taca ali o menos 1 aqui embaixo para a equação dar certo. Ai, meu Deus do céu. Você taca ali o menos 1 embaixo para a equação dar certo. 1 é igual a 1. Aí esse cara aqui não importa, né? 1 é igual a 1 mais 0. Então, a beta é 0 em cima para o número atômico e menos 1 para baixo.
Esse -1 significa que um nêutron virou um próton, tá? É isso que significa -1. Só que essa partícula beta, que bagaça essa partícula beta? Então, essa partícula beta, atenção, ela é ejetada do núcleo. O próton, o nêutron vira um próton, o próton continua no núcleo. Essa partícula beta, ela é ejetada no núcleo. O antineutrino também, tá? Os dois são ejetados do núcleo. O núcleo só quer prótons e nêutrons, não quer esses caras. Essa partícula beta ejetada no núcleo, quando ela foi estudada, presta atenção, o nêutron, ele é neutro. O próton é positivo. O antineutrino é neutro. Então, beta tem que ser negativo. Quando os caras estudaram a partícula beta, sabe o que eles perceberam? Beta é um elétron produzido e ejetado por um núcleo. A gente não tem elétrons no núcleo. Essa partícula beta, ela foi um elétron que foi gerado quando um nêutron virou um próton. Tá? Aí você falou assim, JP, então um nêutron é um próton mais um elétron. Não, isso é fenômeno nuclear, não tem que entender não, bebê. Tá? O nêutron, quando vira um próton, produz do nada assim, um elétron. Certo? Beleza? Um nêutron produz um próton e um elétron. Então, um nêutron vira um próton e um elétron. Show? Ok? Beleza? Beta é um elétron produzido e ejetado por um núcleo. Show? Hoje em dia, no Enem, surge uma outra partícula. Deixa eu botar a divisória aqui. Tá, o transurânio foi cortado aqui sem querer, tá? Hoje no Enem surge uma outra partícula que é essa aqui, que é o inverso da beta. É a antibeta. A antibeta, ela se dá na reação contrária. É quando o núcleo tem muitos prótons e poucos nêutrons. Então, quando um próton vira um nêutron. Quando um próton vira um nêutron, libera, eu vou chamar de azinho beta, mas eles chamam de beta também, tá? Libera a antibeta. Ok? Beleza? Mais um neutrino. Okay? Lembra do bizu? Para funcionar, o número de baixo aqui tem que ser isso, tem que ser igual a isso, mais isso, mais isso. O neutrino aqui é 0, 0. Sempre o neutrino e antineutrino é 0, 0, tá? E aqui. Vamos lá. 1 é igual a 0 mais 1. Então, o antibeta tem um mais 1. O antibeta é chamado de beta mais, tá? 1 é igual a 1 mais 0, que também é 0. Beleza. Como o próton é positivo, o nêutron e o neutrino são neutros, beta tem que ser positivo. JP, o que é esse beta mais? Quando um próton vira um nêutron, plif, sumiu, deu um nêutron, plif, ele gera ejetado. Antibeta e neutrino também são ejetados, tá? Eles são partículas ejetadas. Show? Quando a antibeta é ejetada, a antibeta chama de beta mais, pelo núcleo, certo? E foram estudar ela, antibeta, né? É um antielétron produzido e ejetado pelo núcleo. Nesse fenômeno aí, tá? JP, como assim? O que é um antielétron? Antielétron é antimatéria, tá? É um pósitron, né? Vocês já viram Eu, Robô, né? O cérebro positrônico de Asimov. Né? Hoje ouviram falar nisso. Então, é só uma proposta da ficção científica, não tem nada a ver não. Certo? Então, a gente viu alfa, beta menos e beta mais, tá? Tanto é que aqui no Google, ó, aqui na Wikipédia, ó, decaimento do polônio, ó, beta mais e beta mais, tá vendo? Ok? Show? Então, vamos lá.
Quando a última partícula que existe, para a gente saber, é a partícula gama, certo? Já vou dar qual é o negócio da partícula gama. A partícula gama é luz. Então, é uma onda, só que é uma luz invisível, né? É uma onda eletromagnética de altíssima energia. Ok? Gama não altera nada no núcleo. É o seguinte, às vezes o núcleo está com muita energia, tá? E aí ele perde um pouquinho de ele perde energia para o meio externo. Ou o núcleo ele tem muita massa geral e ele perde um pouquinho dessa massa gerando partícula gama. Mas aí esse pouquinho não muda o número de massa nunca. Por isso que a partícula gama não muda nem o número de prótons, nem o número de massa. Então você tem que decorar isso aqui. As cargas não precisa. Você precisa decorar o número de cima e de baixo de alfa, beta menos, beta mais e gama. Ok? Porque ele pode dizer o seguinte: o urânio, ao decair alfa, se transforma, urânio 238, ao decair alfa, se transforma em um átomo X. Certo? O átomo X pode decair beta para um átomo Y. O átomo Y decai beta para um átomo J. Qual o número atômico e de massa de X, Y e J? Então, urânio 98, Z igual a 92, ao decair, alfa se transforma em um átomo X. O átomo X pode decair alfa para um átomo Y. O átomo Y decai, X decai beta para um átomo Y. O átomo Y decai beta para um átomo J. Qual o número atômico e de massa? Quando a gente fala beta, é beta menos, tá? Ok? Senão falaria anti-beta, não está escrito assim. Então, como é que a gente faz? A gente monta urânio 92, 238. O que é decair, gente? Vamos lá. É ele virar o outro átomo, X, mas ele tem que liberar, ele tem que ejetar a partícula alfa, que ele decai alfa. Então, a gente tem que decorar que alfa é 2 e 4. 92, então o número de baixo aqui do cara tem que ser 90, porque 90 mais 2 igual a 92. E aqui tem que ser 234. 234 mais 4 igual a 238. Fácil. X, 238, 90, decai beta. Então, decai beta, ele vai virar um átomo Y, você não sabe qual é, e decai beta. Lembrando que beta é 0 e menos 1 aqui. Esse menos 1 aqui é só para a conta ficar certinha, né? 90 igual a Z aqui, agora eu vou botar um Zzinho aqui, mais menos 1. Você sempre se rola nessa conta. O número de cima, 238, é igual a 238 não, errei. Aqui tem que ser 234, né? O X é 234. 234 igual a 234 mais 0. Então, aqui fica 90. Só fazer a continha ali para vocês verem. Z mais menos 1. Z mais menos 1. Quando joga para cá, dá 91. Certo? Então, o número de prótons do Y aí é 91. O átomo Y, por sua vez, decai beta de novo, virando o átomo J. Presta atenção, estou falando átomo, não estou falando qual é o elemento. Tá? Então, aqui tem que continuar, C234, que beta não mexe no número de massa. E o que acontece aqui? 91 é igual a 92 menos 1, né? A gente viu que vai crescendo quando perde beta, né? Crescendo embaixo, certo? Então, esses são o número de próton e massa de X, Y e J. Ok?
Moleza. Moleza, moleza, moleza. Outras duas coisas que você vai decorar. Nêutron 0 e 1. Próton 1 e 1. Só, ok? Próxima aula eu falo com vocês fissão, fusão e cinético de decaimento. Beleza? Próximo vídeo. Então, esse vídeo aqui já está muito longo. Vamos encerrar ele aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.